Nós colocamos o nosso coração na Tua presença nesse momento, colocamos a nossa mente também, Pai, diante de Ti. Pedimos em nome de Jesus para que o Senhor venha ministrar em nós nessa noite, que a Tua palavra, quando for lida, quando for, Deus, explicada, ministrada aqui nesse lugar, flua como um rio de águas vivas dentro de nós, Pai, trazendo vida para o nosso coração, trazendo, Senhor, a limpeza da nossa mente, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito possa ter liberdade nessa noite, para fazer aquilo que o Senhor já determinou fazer dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Fiquei com uma dúvida, gente, e eu quero perguntar para você, o que você faz quando você não sabe o que fazer? Muitas vezes eu falei, até aqui mesmo, quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Já até compartilhei com alguns irmãos isso. As crianças, gente, as crianças podem ir lá para a salinha. Mas e você? O que você faz quando você não sabe o que fazer? Ora, amém. A gente tem um crente, olha aí, tá vendo? Graças a Deus. Queridos, eu estava me perguntando isso essa semana, e eu lembrei dessa minha resposta, né, eu dizendo que eu não faço nada quando eu não sei fazer, eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Mas eu percebi que isso é uma forma errada de lidar com as coisas que a gente não sabe o que fazer. E aí, durante a minha leitura bíblica nessa semana, eu me deparei com um texto que a gente lê, mas que não tem aquele momento em que pula assim da Bíblia para dentro de nós. E foi isso que aconteceu. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Números, no capítulo 9. Números, capítulo 9, a partir do versículo 6. Vamos começar lá do 4. E Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, e vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. Esses homens disseram-lhes: estamos contaminados pelo corpo de um homem morto, porque somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel? E Moisés lhe disse: esperai e ouvirei o que o Senhor ordenará a vosso respeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado por causa do corpo de um morto, ou se achar em viagem longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No 14º dia do segundo mês, à tarde, celebrarão e comerão com pães ázimos e ervas amargas. Amém? Esse texto chamou muito a atenção, porque Moisés, ele recebeu um questionamento de alguns homens, né? Moisés falou assim: olha, nós vamos celebrar a Páscoa, porque é a ordenança do Senhor. E haviam alguns homens que eles tinham se contaminado, né, tocado em um morto, num cadáver. Então, né, segundo a ordenança, era que eles ficariam impuros, né, até tal horário. E aí ele chegou para Moisés e falou assim: por que nós vamos ser impedidos de celebrar a Páscoa?
se nós tocamos, se nós estamos impuros e nós estamos cumprindo o que a ordenança diz. Então, nós vamos esperar o tempo da purificação. E Moisés, nesse momento, ele se deparou com um questionamento que ele não sabia o que dizer. E a gente vê que, em outras situações, ele também passou por isso. Já que você está aí em Números, passe mais um pouquinho, vá lá para Números 27. Números 27, a partir do primeiro versículo. E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que deveria o nome do nosso pai ser retirado do meio de sua família, por não ter tido filho? Dá-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança de seu pai passe a elas. Aqui nós temos outra situação. Moisés foi questionado aqui por filhas, né, de Zelofeade. Ele não havia tido filho homem, e nessa época a herança, a distribuição das terras, ela se faria através dos filhos. E aí elas chegaram e falaram assim: mas Moisés, como que a gente não vai ter terra nenhuma para nós? Só porque o nosso pai não teve um filho homem? Então nós não vamos ter terra, a gente vai ficar vivendo de favor? E aqui, mais uma vez, né, Moisés, diante de todas as leis que eles receberam, aqui na Torá, ela tem 613 leis, ordenanças, né, aquilo que o Senhor determinou para o povo. E diante desses 613 mandamentos, dessas 613 ordenanças, Moisés não soube o que responder nessas duas situações. Ele falou para aqueles homens, ele disse: eu vou consultar o Senhor. E quando essas mulheres foram pedir essas terras, ele também disse a mesma coisa. Espera aí que eu vou falar com Deus, e eu vou ouvir o que Ele diz. E aqui na palavra, né, desses 613, né, só por curiosidade, 613 mandamentos, 365 deles são mandamentos negativos, que são aquele não pode, não faça. Então, é como se a cada dia Deus falasse conosco: não cometa nenhuma transgressão hoje. Hoje, você não pode cometer nenhuma transgressão. São 365, uma para cada dia. E 248 positivas, daquela faça, você precisa fazer. E essas 248, ela traz uma alusão relacionada ao número dos ossos do nosso corpo, que são 206, mais uma quantidade dos órgãos principais que tem no nosso corpo, que dá 248. E é como se o Senhor falasse: cumpra o preceito comigo, que cada membro, que cada osso do seu corpo
possa cumprir o preceito que eu estou ordenando. Amém? Mas Moisés aqui, mesmo diante disso tudo, ele não sabia o que fazer. E ele foi consultar o Senhor. Nós vimos aqui nos 2 textos que ele disse: eu vou consultar a Deus. E eu fui entender que aquilo que eu fazia, quando eu não sabia o que fazer, estava errado. Que Moisés foi me dizer aqui: eu não sei o que te dizer, eu não sei a resposta, mas eu vou consultar o Senhor. E a gente vê que nos versículos seguintes, o Senhor deu a resposta. O Senhor já entregou a resposta para ele. Amém? Então nós vemos essas 2 situações, né? E muitas vezes nós nos encontramos assim, né? Como Moisés. Nós temos os mandamentos, nós sabemos o que nós podemos e aquilo que nós não devemos fazer. Nós sabemos aquilo que nós precisamos fazer, mas nós não temos uma direção certa de como fazer aquilo. Você já se encontrou nessa situação também? Você sabe o que não deve fazer, você sabe o que você precisa fazer, mas você precisa de uma direção mais clara, mais específica para aquilo. E aí, enquanto você não sabe como começar, aí a gente às vezes trava e não faz nada. E Deus falou assim: não é para fazer nada. Moisés foi consultar o Senhor. Então eu falo: Deus, existem algumas situações na minha vida que eu falo: Senhor, eu sei o que eu preciso fazer. Como eu vou começar? De que maneira eu preciso iniciar isso? De que forma eu preciso fazer isso? Vou dar um exemplo. Eu preciso corrigir o meu filho. Senhor, mas de que maneira eu vou fazer isso? De como vai ser essa correção? De que forma ele vai ser corrigido? Porque a gente pode corrigir de várias formas. Então, queridos, muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não sabe exatamente como fazer. E Moisés aqui, ele nos ensina, né? Ele nos dá uma direção. Peraí, não, se acalme que eu vou consultar. Eu não tenho resposta agora. Mas eu vou consultar o Senhor, eu vou ver o que Ele diz. E dependendo do que Ele diz, aí vai ser feito. Nós temos também aqui um exemplo de Davi. Quando ele voltou para a sua cidade, lá em Ziclag, né, que ele estava morando nessa cidade. Então você pode abrir lá no 1º livro de Samuel, no capítulo 30. Glória a Deus. 1º livro de Samuel, capítulo 30, a partir do 1º versículo. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à sua cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e queimaram completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres e as crianças. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas, compreenderam o que havia acontecido às suas famílias. Choraram até não terem mais lágrimas. As 2 esposas de Davi, Ainã e Abigail, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava muito preocupado, pois os seus homens, aflitos por causa de seus filhos, começaram a falar em matá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor. E então disse ao sacerdote Abiatar: traga-me aqui o manto sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: devo segui-los? Eu os apanharei? E o Senhor disse a ele: sim, vá atrás deles. Você vai recuperar tudo que eles tomaram de vocês. Amém? Aqui a gente vê outra situação muito complicada, queridos. A ponto de Davi dizer que ele estava muito preocupado, porque os seus soldados, né, os seus homens estavam aflitos e estavam tramando a morte de Davi, porque estavam culpando ele, né, por aquilo que tinha acontecido. E Davi recebeu aqui um renovo de forças, e o que ele fez? Ele foi consultar a Deus.
ele pegou aqui, né, o manto sacerdotal, e ele foi falar com o Senhor. Senhor, eu posso ir atrás deles? Davi, ele era um guerreiro, ele era o líder desses homens, ele podia muito bem dizer assim, de chegar lá e falar assim, eles pegaram os nossos filhos e as nossas esposas, espera aí que eles vão ver o que é bom agora. Ele era um guerreiro, ele era um líder, e ele podia já ordenar que todo mundo passasse adiante e nem ficasse na cidade, mas ele poderia fazer isso. Mas ele tomou aqui uma decisão de consultar o Senhor. Querido, não importa a gravidade do problema que a gente tem passado. Pode ser uma simples ordenança aqui de querer comemorar algo e não poder. Pode ser uma herança, algo, né, algo material que você quer. Ou pode ser algo, uma perda maior, como a perda da família e outras coisas. Mas não importa quão grave seja o que nós estamos passando, Deus, ele sempre tem uma solução vitoriosa para nós, amém? Amém, queridos? Ai, glória a Deus. Existe uma diferença entre esperar em Deus e não fazer nada. E eu fui aprender isso essa semana. Esperar em Deus é bem diferente de não fazer nada. Quando você vê alguém esperando o ônibus na parada de ônibus, aquela pessoa está fazendo o que lá? Nada. Ela está o quê? Esperando. Quando ela está esperando, não quer dizer que ela não esteja fazendo nada. Mas ela está lá esperando. Porque se ela sair de lá, ela vai perder o ônibus. Se ela chegar depois do horário, ela perdeu o ônibus. Então, ela precisa chegar e esperar. Por quê? Porque o ônibus não anda em função daquela pessoa, de nós. Ele anda no horário específico dele. E você precisa ir para lá, né? Esperar. E se a gente chegar antes, a gente espera, está lá aguardando. Se a gente chegar depois, a gente perde. Se a gente não tiver paciência para esperar o ônibus, a gente também perde. A gente não cumpre o propósito pelo qual a gente ficou lá esperando. Então, queridos, a espera, ela não é um simples fazer nada, mas é um tempo que nós estamos aguardando a hora certa para não perder o propósito. Amém? Então, o esperar em Deus é aguardar a hora certa para estar dentro do propósito, para que Ele cumpra em nós o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Não é porque eu e você, não é porque você não está fazendo nada, que não está nada acontecendo. Isso não é, porque muitas vezes, como nós somos, eu tiro por mim, né, eu fico muito agoniada quando eu não faço nada. É muito angustiante isso, é muito entediante não fazer nada. Apesar de eu gostar de ter a minha caixinha do nada também, mas muito tempo sem fazer nada é difícil. Esperar para mim é difícil. E se eu estou esperando alguma coisa, eu já estou fazendo outra enquanto eu espero. Né? Então, às vezes, quando eu estou fazendo pão, quando a massa está crescendo, eu já estou organizando outras coisas, para que quando ela tiver, no tempo que ela estiver pronta, eu vá lá para poder rechear. Né? Aí, o outro tempo que precisa crescer antes de assar, eu também já estou organizando outras coisas, para poder otimizar o tempo. Mas, queridos, não é porque quando nós não estamos fazendo nada, não quer dizer que não tem nada acontecendo. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele não dorme e ele nem cochila. Mas nós somos humanos, nós precisamos descansar. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para descansar, nós precisamos de tempo para dormir. Nós precisamos de tempo, administrar o nosso tempo de uma forma que a gente consiga trabalhar, descansar, dormir,
né, e fazer o que a gente precisa fazer. Então, quando nós não estamos fazendo nada, quando você está dormindo, quando eu estou dormindo, nós estamos ali fazendo nada, né, descansando. Mas Deus, que é o nosso Senhor, aquele que age por nós, Ele nem cochilar, Ele não cochila. Porque Ele está sempre trabalhando a nosso favor. A Bíblia fala que o Senhor, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, quando nós esperamos no Senhor, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos aguardando o tempo certo para que o propósito se cumpra na nossa vida, amém? Glória a Deus, que isso possa entrar não só na nossa mente, mas que isso desça para o nosso coração, que faça parte do nosso ser, para que nós possamos compreender e ter uma vida melhor. Enquanto nós esperamos, nós podemos fazer 3 coisas. É pedir. Tornar Deus conhecido daquele nosso clamor. Então, Jeremias 3, no capítulo 33, no versículo 2 e 3, ele diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Então, enquanto você está esperando, clame, peça a Deus. Torne o Senhor, torne as suas petições conhecidas diante do Senhor. Enquanto você está esperando, você também pode pedir conselho. Mas não é qualquer conselho, não é colocar no Facebook e esperar os comentários. Né? O Instagram, agora tem um novo aplicativo do Instagram. Eu não sei nem pronunciar aquilo. Depois eu vou ver aí com algum teacher. Depois eu falo com a Bia ali para poder ela me ensinar a pronúncia. Tem vários aplicativos que você pode colocar a sua vida ali, mas você vai receber muitos conselhos. Mas não é qualquer conselho que você precisa, né, ir buscar. Provérbios 15, 22, ele diz assim: onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Então, procure pessoas que sejam conselheiras mesmo. Não procurem pessoas que não partilham da mesma fé que você. E muitas vezes, pessoa que partilha da mesma fé que você não tem maturidade para te aconselhar. Procure pessoas maduras na fé para aconselhar. A gente tem um exemplo de um rei, né, que quando ele chegou, né, os conselheiros que eram do pai dele falavam algo, mas ele, por ser jovem, ele quis ter os conselheiros dele, né, mais jovens, e que deram outros conselhos para ele. E aí ele quis seguir o que os jovens falaram. Então, queridos, busque alguém com maturidade. Né? O conselho que esses jovens deram não foi um bom conselho. Foi algo que depois teve problema para ele no seu reinado. Então, queridos, enquanto você está esperando, peça conselho. Conselho de pessoas que estejam na mesma fé que você, que compartilhem do mesmo propósito, dos mesmos princípios e que sejam maduras na fé. Amém? Mas algo que a gente faz quando a gente está esperando é consultar a Bíblia, né, que é a palavra de Deus. Você pode consultar a palavra de Deus, ler a Bíblia, buscar no Senhor. Né, e quando você estiver lendo, o Senhor vai estar falando com você. Amém? O Salmo 119 e 105, a Ana até leu aqui na quinta-feira, que foi o nosso culto de ação de graças. E ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar também direção. E enquanto nós esperamos, aguardamos a hora certa para não perder o propósito, nós estamos
pedindo ao Senhor, que é a nossa oração, nós estamos pedindo conselho para pessoas maduras na fé, e nós estamos também consultando a palavra de Deus, que nos traz direção, que nos traz direcionamento e ilumina o caminho por onde a gente deve andar. Amém? Eu estava compartilhando na quinta-feira antes de começar o culto, compartilhando aqui com o pastor Gork e o pastor Renato um pouquinho dessa palavra. E aí o pastor lembrou de um versículo que fica lá em Hebreus, no capítulo 12, e você pode abrir sua Bíblia. Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Alguns versículos antes, ele fala assim que a gente precisa tomar vigor, um novo vigor para as nossas mãos cansadas e fortalecer os nossos joelhos, para a gente não andar errante no caminho. Hebreus 12, 14. E ele diz, né, firmem suas pernas trêmulas. Porque quando a gente firma as nossas pernas, né, a gente anda no caminho reto. Vamos fazer uma comparação. Você já viu um bêbado andar? Ele não tem as pernas firmes, não é? Ele perde a mobilidade das pernas e ele não consegue andar reto no caminho. Então ele vai errante. E quando a Bíblia fala que nós precisamos fortalecer as nossas pernas trêmulas, traçar um caminho reto e plano para os nossos pés, porque nesse caminho que a gente anda, atrás vem outras pessoas. Então, queridos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor para andar nisso. E no versículo 14, que ele vai falar, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, aqui, a gente começa a entender que Moisés e Davi, eles tiveram uma vida santa diante de Deus, para que eles pudessem ouvir a voz do Senhor. Queridos, quantas vezes as nossas orações não são respondidas? Quantas vezes nós nem perseveramos em pedir ao Senhor e em esperar aquilo acontecer? Eu falo por mim, queridos, eu sou muito impaciente no esperar. Muito impaciente. Mas eu tenho aprendido. Esses dias a gente dividiu algumas tarefas lá em casa, e eu dei as tarefas para os meninos, e um deles demorou 3 dias para cumprir a tarefa que eu tinha dado. 3 dias? Eu ia fazer em 20 minutos. Mas eu estou desenvolvendo a habilidade de esperar. Então, vamos esperar. Queridos, é difícil, é muito difícil. Mas a gente vê, assim, muitas coisas que nós temos na nossa vida, nós não alcançamos pela falta de perseverança e pela falta de santidade na nossa vida. A Bíblia fala aqui que sem santidade ninguém verá o Senhor. Para ouvir a voz de Deus, no nível que Moisés ouviu, no nível que Davi ouviu, de ouvir Deus falar, sim, vai porque você vai ser vitorioso, você vai resgatar todos e tudo que roubaram. Ou ouvir de Deus, dá sim a terra a elas, a possessão é delas, elas têm direito de ter a terra. Ou então, eles vão poder comemorar a Páscoa. Diz para eles que no dia tal, assim, 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 eles vão comemorar a Páscoa dessa forma, porque eles não vão ficar de fora. Queridos, nós precisamos ter a nossa vida em santidade. Quando nós estamos em santidade, nós estamos em comunhão direta com o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, quanto mais ouvi-lo. Sem santidade, nós não estamos com os nossos ouvidos atentos àquilo que Ele vai falar.
Deus pode até falar, mas a gente não vai estar ouvindo, porque nós não estamos em santidade. E eu fui me lembrar, né, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa loja chamada Kadosh. E aí tinha a musiquinha, né, que falava sobre Kadosh, né? Eu não vou cantar para vocês, porque senão, assim, Delano vai querer chamar, né, depois para o ministério, né, aí vai ofuscar o brilho das meninas, não vai dar certo, não. Estou brincando, gente. Mas não é bom eu cantar, não. E a música dizia que Kadosh quer dizer santo. Kadosh quer dizer separado. E aí, buscando, né, mais sobre esse significado, o Kadosh significa, né, também algo sagrado, ou um indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas, separado para um propósito. Você foi separado por Deus? Se você foi separado, você precisa ser santo. Se você foi separado com um propósito, se você foi consagrado por Deus para isso. Então, a gente não pode fazer o que todo mundo faz. A gente precisa ser separado. Quando a gente fala que nós precisamos ser santos, nós precisamos ser separados para aquilo que o Senhor nos projetou para fazer. O Senhor planejou a nossa vida, o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e a santidade, ela vai nos levar para esse propósito. Mas se a gente não tiver santidade na nossa vida, nós vamos ficar errantes aí no caminho, porque eu não sei para que eu vim, eu não sei o que eu vim fazer, eu não sei qual é o meu propósito diante de Deus, e a gente vai ficar nisso. E nós precisamos entender que a santidade, ela vai nos levar para um nível de comunhão, em que nós vamos ouvir a voz de Deus, e nós vamos compreender e ter direções claras daquilo que a gente precisa fazer. Amém? Então, queridos, para ter esse nível aqui, como Moisés e Davi, nós precisamos nos manter firmes na presença de Deus, em comunhão com Ele e em santidade. Né? Ele diz aqui que esforcem-se para viver em paz com todos, estar junto com todos. Estar com todos é comunhão, e ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com o Senhor. A comunhão, ela fala de relacionamento pessoal. O relacionamento pessoal com o Senhor, hoje nós temos o quê? A oração, a leitura da palavra, o jejum, a adoração. Queridos, a gente precisa entender que essas coisas, elas todas nos direcionam a ter comunhão com o Senhor. O jejum, ele não é uma moeda de troca com Deus. Muitos anos eu pensei que eu poderia, né, fazer essas trocas com Deus. Eu faço jejum e você me dá tal coisa. Eu jejuo e o Senhor está... Não, isso não funciona. O jejum, ele serve para mortificar a carne, não é isso? Quando a gente mortifica a carne, quem sobressai em nós? É o Espírito. E quando o nosso espírito está mais aflorado do que a nossa carne, nós conseguimos ouvir mais o Senhor. E o jejum, ele serve para isso. Para que o nosso espírito se sobressaia, para que a nossa carne diminua, para que a nossa carne, para que nós tenhamos controle dela, para que o espírito prevaleça. E é para isso que serve o jejum. Então, né, pensei que eu podia comprar a Deus. Não, não pode. Mas um coração contrito e quebrantado, o Senhor, ele não vai desprezar. Por isso que muitas vezes nós recebemos muitas bênçãos através do jejum, da oração, da adoração. Por quê? Porque nós estamos ali nesse ambiente de comunhão com o Senhor. Qual é o pai que, quando se agrada do filho, que o filho está ali, obediente, né, ele não vai querer dar as bênçãos para o filho? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o Senhor.
Então, amados, que nós possamos entender nessa noite que para ouvir a voz de Deus, que para ter o tipo de comunhão que Moisés teve, que Davi teve, nós precisamos ter santidade na nossa vida. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas a Bíblia diz que ninguém vai ver mesmo a face de Deus, ninguém pode ver a face de Deus, porque senão ele morre. E aí a Bíblia diz que Moisés viu Deus face a face, não disse? Isso é contraditório? Não. Quando Moisés fala que ele falou com Deus face a face, quer dizer que ele estava perto. Estar perto quer dizer que ele tinha comunhão com Deus. Então, que nós possamos também falar com o Senhor face a face, não de olhar face a face, de estar enxergando a face de Deus, mas de estar próximo dEle, para ter comunhão com Ele, a ponto de ouvir o que Ele vai dizer. Vai por aqui, vai por ali. Tem um testemunho, eu não lembro se é do pastor Luciano Subirá, que ele perdeu a carteira num dia chuvoso, e aí ele contando numa convenção de pastores, né, que ele tinha perdido a carteira, e ele precisava muito, porque ele ia viajar, e aí Deus falou exatamente onde estava. Né? Quando ele chegou em casa, a carteira dele caiu do casaco, estava chovendo bastante, a carteira foi levada pela enxurrada até o bueiro. E o Espírito Santo de Deus falou para ele ir até lá, e a carteira estava lá. E ele compartilhando, né, com os pastores, e aí um outro pastor deu um exemplo, falou assim, não, legal fui eu quando fui para outro lugar com o pastor, e nós nos perdemos, porque a gente não sabia, e aí a gente já tinha rodado, e o tempo já estava em cima da hora do culto, o pastor que eu estava levando, ele ia pregar, e eu não sabia como chegar no local, e aí esse pastor disse, para aqui. E aí ele parou, e aí ele orou e disse assim, Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar nesse local, nos leva até lá. E ele fez essa oração, ele disse, agora vai, dobra aqui, entra ali, faz tal coisa e tal, agora separa. Quando parou, eles estavam em frente à igreja que o pastor ia pregar. E ele falou, meu Deus, olha, o Espírito Santo pode ser até um GPS. Ele vem com um GPS, ele é completo. Então, queridos, essas coisas, esses testemunhos, eles são que, agora é pronto, o pastor é adivinho. Não, ele não é um adivinho. Ele tem comunhão com Deus. Que nós possamos buscar essa comunhão com o Senhor, a ponto de nós falarmos, de nós ouvirmos a voz de Deus, direcionando, faça isso, não faça aquilo, vá por esse caminho, não vá para esse outro. Que o Espírito Santo possa direcionar a gente nisso, porque sem santidade nós não estaremos nessa comunhão com o Senhor. Se não houver uma atitude nossa, de nos separarmos, de fazer diferente, queridos, a santificação, ela vem como uma obra do Espírito. Eu esqueci aqui de colocar o texto, mas fica lá em Tessalonicenses, que ele fala que é uma obra salvadora do Espírito em nós. Mas é mediante a nossa resposta a Deus. Como que nós vamos andar em santidade? Como é que o Senhor vai santificar a nossa vida se nós andamos mentindo, prostituindo, fazendo tudo que é de errado? Deus não tem como. Nós precisamos buscar isso em Deus. Essa é uma obra do Espírito em nós, mas o Espírito só age em nós, à medida que a gente abre, a nossa vida para que Ele possa agir. Então, nós precisamos ter essa atitude de separação do que é do mundo. E aí nós vamos ter a direção de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele sempre tem respostas. Deus sempre tem soluções. Deus sempre tem caminho novo. Deus sempre tem tudo o que nós precisamos. Se nós precisamos de uma resposta, Deus tem a resposta. Se nós precisamos de uma solução, a solução está no Senhor. Se nós precisamos de cura, a cura está nele. Se nós precisamos de qualquer coisa da nossa vida, a direção
os ensinamentos vêm do Senhor. Amém? Então, amados, eu queria te convidar nessa noite a ficar em pé, para que nós pudéssemos orar nesse momento e que nós pudéssemos pedir ao Senhor que Ele possa santificar a nossa vida. Mas antes de você pedir a obra do Espírito em você, que você possa fazer um compromisso com Deus de ser separado, de ser separado para o propósito que Ele já planejou, de você ser diferente, de você não ser igual às pessoas que estão no mundo, porque não adianta a gente ser igual. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E nós só vamos fazer a diferença quando nós tivermos comunhão com o Espírito de Deus. Queria que nesse momento você buscasse no Senhor, que você fechasse os seus olhos mesmo e que você falasse para Deus de todo o seu coração, que você falasse: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser separado, eu estou aqui porque enquanto eu estiver esperando, eu quero estar ouvindo a Tua voz, trazendo direção. Eu sei que, por mais que eu não esteja fazendo nada, mas o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Então, que você possa fazer a sua oração diante de Deus nessa noite e buscar desenvolver essa comunhão para ouvir a voz de Deus. Enquanto a canção toca, querido, que você possa ficar à vontade para falar com o Senhor, em nome de Jesus. Os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração.